Olá, comunidade Moriá de Brasília, o nosso canal, Carlos Borges aqui, e hoje nossa reflexão será no Salmo 34, no verso 1. Bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. Hoje quero convidá-los a refletir sobre uma atitude que transforma vidas, o louvor constante a Deus. O Salmo 34, verso 1, de forma tão simples e poderosa, nos exorta: bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. Essas palavras são muito mais do que um verso poético. São uma declaração de vida, um convite a uma prática espiritual que desafia as circunstâncias e transforma o nosso coração. O autor deste salmo, Davi, o escreveu em um momento crítico. Ele estava fugindo de Saul e, para escapar, fingiu-se de louco diante de Abimeleque. Mesmo nesse cenário de medo e incerteza, ele escolheu bendizer ao Senhor. Isso nos mostra que o louvor não depende das condições externas, mas de uma decisão interna de confiar e exaltar a Deus. Então, o primeiro ponto dessa nossa reflexão, o louvor como escolha consciente. Davi diz: bendirei o Senhor o tempo todo. Não algumas vezes, não quando as coisas estão bem, mas o tempo todo. Isso nos desafia a pensar como é possível louvar a Deus em meio às tribulações. A resposta está no foco. Quando escolhemos louvar, tiramos os olhos das circunstâncias e colocamos olhos em Deus. Não significa negar os problemas, mas reconhecer que o Senhor está acima deles. O louvor é uma escolha que demanda disciplina. Em momentos de dor, nossa tendência natural é murmurar, reclamar ou nos perguntar por quê. No entanto, Davi nos ensina que, em vez de perguntar por quê, devemos declarar: eu bendirei o Senhor. Faça um teste em sua própria vida. Em meio a uma dificuldade, tome um tempo para louvar a Deus. Cante, ore, declare a bondade dele. Você perceberá que o peso do problema começa a diminuir, porque o louvor nos coloca em contato direto com o poder e a paz de Deus. No segundo ponto da nossa reflexão, o louvor como um testemunho vivo. Os meus lábios sempre o louvarão, afirma Davi. Esse versículo nos lembra que o louvor não é apenas uma prática íntima, mas também um testemunho público. As pessoas ao nosso redor observam como reagimos aos desafios da vida. Quando nossos lábios proclamam louvores, mesmo em tempos difíceis, estamos mostrando ao mundo quem é o Deus que servimos. Isso não significa ignorar a dor, mas declarar que o Senhor é maior que ela. O apóstolo Paulo e Silas dão um exemplo claro disso. Preso em Filipos, após serem açoitados, eles cantavam hinos de louvor a Deus à meia-noite. O resultado? Um terremoto abriu as portas da prisão, mas, mais importante, o carcereiro e sua família
foram salvos. O louvor deles não apenas trouxe libertação, mas transformou vidas ao redor. Será que nossos lábios estão proclamando a bondade de Deus ou tem sido instrumento de murmuração? Pense em como suas palavras podem ser uma fonte de encorajamento para aqueles que estão ao seu redor. Um terceiro ponto da nossa reflexão, o poder do louvor em tempos difíceis. O Salmo 34 não é apenas uma declaração de louvor, é também uma expressão de confiança. Davi não sabia como sua história terminaria, mas ele sabia quem era Deus, quem era o Deus que o acompanhava. O louvor nos fortalece porque nos lembra das promessas de Deus. Ele nos permite tocar o espírito de desespero, trocar o espírito de desespero por vestes de alegria. Lembre-se de Isaías 61, no verso 3, onde Deus promete dar uma coroa de beleza em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de um espírito deprimido. Quando louvamos, declaramos essas promessas sobre nossas vidas. Talvez você esteja enfrentando dificuldades agora, desafios financeiros, familiares, emocionais ou de saúde. Quero encorajá-lo a fazer como Davi. Escolha louvar. Use suas palavras para exaltar a Deus, não importa a situação. Davi nos deixa uma lição profunda em apenas um versículo. Louvar a Deus é uma atitude que transcende as circunstâncias e isso requer prática, perseverança e fé. Aqui está um desafio para você essa semana. Todos os dias, tome um momento para louvar a Deus, especialmente quando enfrentar uma dificuldade. Pode ser por meio de uma música, uma oração ou simplesmente declarando: eu bendirei o Senhor o tempo todo. Lembre-se, o louvor não muda Deus, mas muda você. Ele nos eleva para enxergarmos além dos problemas e nos aproximarmos do coração do Pai. E quando nossos lábios louvam ao Senhor, somos transformados e nos tornamos luz para o mundo ao nosso redor. Vamos terminar essa reflexão com uma oração. Senhor Deus, te louvamos por tua bondade, tua fidelidade e teu amor imutável. Ensina-nos a louvar-te em todos os momentos, nas alegrias e nas dores, que nossos lábios proclamem tua glória e que nossas vidas sejam um testemunho do teu poder. Ajuda-nos a enxergar além das circunstâncias e a confiar em Ti completamente, em nome de Jesus. Amém! Que o Salmo 34, no verso 1, seja uma inspiração para a sua vida, hoje e sempre. Carlos Borges, Comunidade Moriá de Brasília, onde a fé encontra propósito. Deus os abençoe ricamente.